eleições 2018. As fake news, ou notícias falsas, têm preocupado o Tribunal Superior Eleitoral e ocupado um grande espaço nas redes sociais nessas eleições. E, para nossa conversa de hoje, o Digitais entrevista a professora da Faculdade de Jornalismo da PUC Campinas, Maria Lúcia Jacobini. Ela é doutora em semiótica pela PUC São Paulo. Olá, professora, tudo bem? Oi, Letícia, tudo bom? E você? Tudo bem. E para começar a nossa entrevista, professora, o quão fácil é produzir fake news nessas eleições? Nessas eleições em particular, nessas eleições eu acho que elas estão totalmente vinculadas. Na sua história, o grande marco do surgimento das fake news foi com as eleições do Trump em 2016. E agora a gente vê uma coisa totalmente inesperada e que ninguém conseguiu medir, nenhuma instituição conseguiu medir, que é a potencialização do crescimento dessas informações. É complicado até a gente falar fake news, porque automaticamente uma notícia não poderia estar vinculada a uma informação falsa. Né? Mas como a gente usa esse termo? Em todo caso, a gente tem no cenário de eleições tudo que propicia a potencialização desse tipo de informação, que é o quê? A emoção. Então, a gente tem, puxando o conceito de pós-verdade, puxando o conceito de propagação da própria voz, de bolhas, a gente tem nas eleições um cenário perfeito. E é isso que a gente encontrou agora nesse primeiro turno. E com a velocidade que as notícias se espalham nas redes sociais, como identificar essas fake news? Na verdade, é difícil. Elas são pensadas, elas têm algumas características que favorecem a dificuldade. Por exemplo, elas têm uma estrutura jornalística quase. Elas têm um título, elas têm uma chamada, elas têm sempre remetem a um site que tem um nome parecido com o de um jornal tradicional, um jornal de referência. Então, a pessoa com um olhar menos treinado, ela vai olhar e pensar, não, mas esse é claramente uma notícia de jornal. Aí, junta com a facilidade de propagação, que na verdade as pessoas também não estão acostumadas a uns mecanismos de checagem tradicional, elas simplesmente clicam, aí é muito mais difícil, porque elas não estão treinadas para isso. Talvez elas tenham algumas características de baixa literacia que diminuem essa capacidade de verificação, e porque está mexendo com as emoções, aí é mais difícil verificar mesmo. De acordo com o Instituto do Datafolha, 66% dos eleitores brasileiros consomem e compartilham notícias e vídeos sobre política por meio do WhatsApp, que é um dos maiores disseminadores das fake news. E professora, de que forma isso pode influenciar nas eleições para o segundo turno? Bom, a gente tem alguns indícios, apesar dos números não serem claros e serem difíceis de ser, a gente ter um número completamente fechado, a gente tem alguns indícios que elas foram muito definitivas no primeiro turno. As instituições ainda não conseguem nem controlar e nem medir. Então, a gente está um pouco numa expectativa. O que acontece? Se a gente continua fechado, se o público que vai votar continua fechado nas suas próprias bolhas e procurando informações baseadas na emoção e que apenas confirmem as suas convicções, é bem possível que o nosso segundo turno seja ainda totalmente determinado pelas fake news. Professora, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigada. É o Digitais com você na hora do voto.